Lutero dizia que o louvor dá asas à palavra de Deus, permite que nós expressemos as verdades bíblicas com uma forma que toca o nosso coração também, não apenas nossa mente, mas principalmente nosso coração. É muito belo que nós tenhamos a palavra de Deus cantada e possamos lidar com ela dessa forma. Queridos, na semana passada, nós iniciamos uma nova série de mensagens que faz parte de um projeto maior, que é a exposição do livro de Atos. Então, nós já tivemos, desde o início do livro de Atos, 2 séries, onde nós tratamos sequencialmente do livro de Atos. Na semana passada, nós iniciamos mais uma série, continuando do capítulo 13, do início do capítulo 13 do livro de Atos. E na semana passada, o Caio falou sobre os 4 primeiros versículos do capítulo 13, falando sobre a igreja que o Senhor usa, sobre as características e os valores de uma igreja usada pelo Senhor. E tenho certeza que você, como eu, foi muito edificado por essa palavra. E hoje eu gostaria de continuar esse tema, na verdade, o capítulo 13, né? Eu quero falar a partir do verso 5 até o verso 12, mas eu vou reler com vocês o verso 4, que nós já tratamos, para que fique mais claro aí todo o contexto daquilo que nós estamos lidando. Então, queria convidar você, se você assim deseja, abrir sua Bíblia, no capítulo 13 de Atos, a partir do verso 4. Se você quiser acompanhar nas telas, você tem o texto bíblico também, para que você possa ler conosco. Então vamos lá. Atos capítulo 13, a partir do verso 4 até o verso 12, o texto diz assim, ó: Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Queridos, aqui o texto começa a nos relatar a primeira viagem missionária de Paulo. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver ali o início da história da igreja, os primeiros passos da igreja entre os judeus, depois os primeiros passos da igreja entre os não-judeus, entre os gentios, e a partir do capítulo 13 nós temos a primeira missão de Paulo e Barnabé, que vai ficar conhecido nos estudos como a primeira viagem missionária. Essa, de fato, é a primeira viagem missionária. Não é a primeira viagem dos apóstolos, não é a primeira viagem dos discípulos, mas é a primeira viagem missionária ao pé da letra, onde nós vamos encontrar ali uma missão dada por Deus e vamos encontrar 2 discípulos anunciando, proclamando o evangelho nos lugares por onde eles vão. Então, esse texto, irmãos, ele vai nos dar uma boa ideia daquilo que a Bíblia ensina sobre como a igreja cumpre a sua missão, assim como realidades que estão em torno do cumprimento dessa missão, que nós precisamos atentar para que nós não
enxerguemos as coisas de uma forma diferente, e ao enxergar as coisas de uma forma diferente, nós nos frustremos no meio dessa caminhada e no meio de toda o cumprimento da nossa missão. Então, eu queria dar uma olhada de novo nesse texto, focando alguns pontos importantes, para no final, permitindo o Senhor, compartilhar com você algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Então, olha lá. O texto diz assim, que enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e João estava com eles como auxiliar. É interessante aqui, irmãos, dois detalhes que eu até coloquei aí em evidência. Primeiro, que a missão que eles estão cumprindo é uma missão gerada e dirigida pelo Espírito Santo. Não foi simplesmente a visão de uma igreja de que havia uma necessidade, ainda que isso tenha importância. Não foi apenas o desejo de dois homens de proclamar o Evangelho a todos os povos, ainda que isso tenha importância. Mas a origem dessa missão é que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Ainda que a igreja envie, se não for, em última análise, o Espírito Santo que envia essas pessoas, de nada nós podemos esperar de proveitoso ou de que glorifique a Deus no envio de alguém. Então é claro que sim, quando você lê os versículos anteriores que nós vimos na semana passada, você vai perceber que eles foram enviados pela igreja, que a igreja estava orando, que a igreja estava jejuando, que a igreja impôs as mãos sobre eles, que a igreja os enviou. Mas no versículo 4, Lucas deixa claro aqui que eles foram enviados de verdade pelo Espírito Santo. Então a igreja, ela precisa ser dirigida pelo Espírito para que as missões que são desenvolvidas possam ser missões feitas para a glória de Deus. E é interessante que eles vão ali, navegam para Chipre. Chipre é uma ilha onde, como grande parte ali daquela região, era dominada pelo Império Romano. Os romanos haviam conquistado aquela ilha, e eles chegam em Salamina, numa das extremidades da ilha. E eles proclamam primeiramente as palavras de Deus, a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Olha que interessante, irmãos, aqui talvez tenha uma grande primeira lição para nós. A lição de que os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva, não tratava os elementos culturais como algo a ser abominado acima de tudo. Eles se aproveitavam dos elementos culturais para que o Evangelho pudesse chegar nas pessoas. Eles faziam dos elementos culturais, da tradição das pessoas, uma ponte para a proclamação do Evangelho. Eles não demonizavam a cultura. Nós vemos muito isso hoje, nas religiões, por exemplo, de origem africana, por exemplo. Nós vemos a igreja demonizando isso de uma forma como se fosse uma espécie de algo para você ficar completamente longe, e de forma nenhuma se tenta, e por favor não entendam errado aqui, se tenta utilizar todo esse elemento cultural para apresentar o Evangelho. O que Paulo estava fazendo era o seguinte: eles iam até as sinagogas, lugar onde judeus estavam se reunindo e que não criam em Cristo como o Messias enviado por Deus, e ali eles usavam daqueles elementos, daquele conteúdo religioso já conhecido por todos, para que então eles viessem com o anúncio de Cristo Jesus, o Salvador. Sabe, irmãos, eu sei que esse é um caminho bastante delicado, e que a gente precisa ter bastante atenção e bastante cuidado quando a gente lida com isso, mas a grande lição aqui é que demonizar a cultura não contribui em absolutamente nada para a proclamação do Evangelho, só cria barreiras, só cria muros, de forma nenhuma permite que nós expressemos a nossa fé, porque a partir do momento que você criou uma barreira, tudo aquilo que você fala não é ouvido. É claro que o que Paulo está fazendo aqui não é entrar na sinagoga e dizer, muito bem, o que vocês estão pregando é completamente verdadeiro. O que Paulo está fazendo é o seguinte, chegando lá e dizendo, olha, que bom que vocês têm um coração inclinado para o Senhor, que bom que vocês creem em Deus,
Eu vim aqui para lhe apresentar o que Deus tem feito e a salvação que Deus proporciona àqueles que creem. E nisso eles apresentam Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles não ignoraram o judaísmo, eles não demonizaram o judaísmo, de onde eles vieram, mas eles simplesmente utilizaram os pontos de contato. E em nosso país, irmãos, nós temos enormes oportunidades, já que grande parte do nosso público, do nosso povo, tem uma origem em algum outro movimento religioso, e que muitas vezes o demoniza. Mas o que Paulo e Barnabé estão nos ensinando aqui é a compreensão de como a cultura pode ser uma ponte para a apresentação do Evangelho. Paulo aqui não tinha nenhuma outra intenção, Barnabé também não, exceto proclamar a Cristo. A intenção deles não era discutir a cultura, a intenção deles não era discutir o efeito e a história religiosa, não era diminuir a fé daqueles que criam de uma maneira errada, era proclamar a Cristo, apresentar a Cristo. E eles fazem isso de forma a olhar para essa cultura como um trampolim, como uma ponte, como uma oportunidade de proclamar Jesus Cristo, nosso Senhor. Então isso é uma grande lição para nós, irmãos, para que nós não sejamos tão rápidos em demonizar tudo aquilo que está ao nosso redor, mas possamos refletir sobre, será que aí há uma ponte? Às vezes não há, mas será que aí há uma ponte? Será que não tem talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, o ponto de contato. Será que não há um ponto de contato, um ponto onde a nossa fé e a fé daquele que nós estamos evangelizando vai convergir? Será que não existe ali um ponto de contato entre o que nós cremos e o que a pessoa crê, para que nós possamos, a partir daí, apresentar o Evangelho de Jesus Cristo? É isso que Paulo está ensinando aqui, é isso que os discípulos estão ensinando. Claro que, quando a gente fala de ponto de contato, a gente tem uma péssima experiência evangélica no Brasil, péssima, das piores possíveis. O ponto de contato para muitos cristãos é simplesmente pegar algo da outra cultura, trazer para a nossa, como se aquilo fizesse parte da nossa fé. Então o camarada traz aquilo que são elementos místicos, elementos esotéricos, traz para o Evangelho para dizer, olha, nós temos um ponto de contato. Não é isso que está sendo ensinado aqui. O que está sendo ensinado é o que eles tinham em comum. Ambos criam no Deus de Israel. E a partir da fé que eles tinham no Deus de Israel, havia a promessa do Messias. E aí, Paulo simplesmente chega lá e diz, vocês creem no Deus de Israel, vocês estão aguardando o Messias, e o Messias chegou. Eu vim aqui apresentar para vocês Jesus Cristo, o Messias prometido. O ponto de contato era onde a fé dos dois convergiam. Se não convergissem, eles não estariam lá. Mas onde convergiu, a partir dali, eles apresentaram o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Algo para a gente pensar, algo para a gente refletir também, e não sermos tão rápidos em rejeitar tudo aquilo que de repente não se encaixa no nosso padrão, mas aproveitar como trampolim para levarmos Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto continua dizendo assim, viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Queridos, aqui talvez para nós é um versículo uma frase que passa batido numa leitura mais superficial. Mas aqui, sabe o que acontece? Os discípulos, Paulo, Barnabé, João Marcos, eles andam ou atravessam um trecho de cerca de 160 quilômetros. Eles vão de uma extremidade à outra da ilha de Chipre. E era impossível fazer isso por meio da ilha por causa das questões das montanhas, do relevo da ilha. E eles então circundam a ilha, são 160 quilômetros para que eles saiam de Salamina e cheguem a Pafos. E aqui, irmãos, há um elemento interessante. Eles estão iniciando uma viagem missionária. Eles estão iniciando a proclamação do Evangelho, eles estão iniciando o ministério de serviço deles de proclamação do Evangelho. E eles deixam para a gente claríssimo uma enorme lição. É impossível que qualquer pessoa imagine servir o reino de Deus sem entender o tamanho do esforço que precisa ser empregado nessa missão. Não existe missão sem esforço. Não existe serviço a Deus sem esforço. Não existe reino de Deus sendo
edificado sem que haja esforço, sem que haja muito trabalho. Paulo é a grande lição disso, irmãos, há muito trabalho. E muitas vezes o que nós queremos é só o efeito final, e nós rejeitamos o trabalho. Nós rejeitamos quanto tempo nós precisamos estudar as Escrituras para proclamar o Evangelho, para pregar uma mensagem, mas nós queremos o efeito final, que é a pregação. Nós rejeitamos às vezes, que longo caminho precisa ser feito para alcançar uma vida. E nós queremos simplesmente dizer para a pessoa, Jesus te ama, e se a pessoa não aceita aquilo ali, a gente diz, olha, eu já fiz a minha parte. E aqui os discípulos estão nos mostrando uma grande lição. Naquele tempo, talvez para nós aqui, 160 quilômetros não seja nem nada de anormal. É um caminho até natural que muitas pessoas fazem em qualquer viagem que elas têm à sua frente. 160 quilômetros é perto. A gente está falando de ir a São Paulo e voltar e sobra poucos quilômetros. Então, é claro que para nós é outro tamanho, outra distância. Mas para eles, sem nenhum dos meios de transportes que nós temos, nós estamos falando de dias, nós estamos falando de um enorme esforço empregado, nós estamos falando de muita dedicação para que se chegassem a Pafos. Queridos, preste atenção nisso. O coração do cristão, ele é sempre inclinado a servir. Mas hoje nós encontramos muitos cristãos frustrados porque tentaram servir ao Senhor e aquilo não deu certo. E existem muitas razões para isso ter acontecido, mas uma das principais razões é que nós temos dificuldade de entender o tamanho do esforço que precisa ser empregado no serviço ao Senhor. E muitas vezes nós não entendemos isso porque nós ligamos o esforço à recompensa. Então nós sabemos que o nosso esforço no trabalho produz um salário, que o nosso esforço nos relacionamentos produz a reciprocidade. Mas no nosso esforço no reino de Deus, nós não nos vemos recompensados, porque muitas vezes nós não somos mesmo. A recompensa é a própria edificação do reino de Deus. Nem sempre há um elemento pessoal de recompensa. E aí por conta disso há um desgaste, por conta disso a frustração, a tristeza, porque eu estou fazendo, mas eu não consigo entender o esforço necessário, eu não empreendo esse esforço necessário, aquilo não funciona e eu me frustro com aquilo. Não existe reino de Deus edificado sem que haja muito trabalho para ser feito. Muito trabalho. Não é pouco, é muito. Muitas vezes as distâncias a serem percorridas, e aqui metaforicamente falando, são enormes. Barreiras enormes, distâncias culturais, distâncias financeiras, distâncias sociais enormes a serem vencidas para que haja a proclamação do Evangelho. Entenda isso, irmãos. Nunca vai ser tranquilo. Sempre vai ser baseado em muito esforço. E isso nós queremos. O problema é que muitas vezes esse nosso esforço, ele já é empregado nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, já é empregado naquilo que nós gostamos e que faz parte da nossa vida, em outros momentos de lazer, de esportes e de uma série de outras coisas. E em tudo isso nós empregamos grande esforço e corretamente. E aí nós olhamos para o reino de Deus e não conseguimos enxergar a necessidade desse mesmo esforço. Mas essa história que nós estamos lendo, essa primeira viagem missionária, ela começa com 160 quilômetros de distância entre o porto onde eles desembarcam e a cidade para onde eles vão. Pafos era a principal cidade de Chipre. Ali ficava a casa do procônsul, ali era o centro comercial, ali era o principal centro, era a principal cidade daquela ilha. O texto continua dizendo que ali eles encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Olha que interessante, eles chegam em Pafos e a primeira coisa que Lucas relata é que eles encontram Bar Jesus. Se parasse aí, nós entenderíamos que eles encontraram um homem de Deus. Bar Jesus é uma palavra judaica, o bar é sempre uma preposição que vai significar filho de. Então aqui ele é filho de Jesus.
E se parasse aqui, não dissesse que praticava magia e que era falso profeta, nós olharíamos para essa história e diríamos, a primeira coisa que aconteceu foi encontrar um homem que apoiou a missão deles. Mas o que Lucas faz aqui é nos ensinar exatamente o oposto. Que a primeira coisa que acontece com eles, quando eles vão cumprir a sua missão, é encontrar quem se opõe a eles. E Bar Jesus é esse homem. Depois ele vai ser identificado como Elimas, né? Já um nome aí não judaico, um nome grego, mas o nome judaico dele é Bar Jesus. Ele é filho de um homem chamado Jesus. E esse homem, ele praticava magia e era falso profeta. Muito comum naquela época, irmãos, que os homens mais poderosos tivessem seus próprios magos, seus próprios mágicos, seus próprios homens que lidassem ali com magia e com profecia. E sabe, irmãos, ali tem muitas lições aí. A primeira delas é essa, é aqui, quando nós nos propomos a servir o reino de Deus, nós devemos ter a convicção que antes de qualquer apoio virá sempre a oposição. E a oposição às vezes tem a aparência de proximidade, a aparência de algo bom, como um Bar Jesus, como o filho de Jesus. Se te apresentassem alguém como, olha, esse aqui é o filho de Jesus, você nunca imaginaria alguém que era praticante de magia, que era falso profeta. Você entenderia alguém como que desenvolvesse uma espiritualidade saudável. Sabe, queridos, às vezes essas pessoas são aquelas próximas de nós. Às vezes essas pessoas que se levantam em oposição não são necessariamente magos, falsos profetas, mas são pessoas próximas, que não enxergam a missão que Deus entregou a você, que não enxergam o que você está fazendo ali, como o Bar Jesus, que tinha muitos outros interesses ali em jogo, não enxerga a missão que Deus deu àqueles homens, e por isso ele se opõe a elas. Eu sempre costumo dizer, irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida, que aquilo que nós desejamos fazer, que nós temos convicção de que devemos fazer, convicção de que Deus colocou no nosso coração, essa convicção que nós temos tem que ser suficiente. Porque qualquer convicção que precisa do apoio de outras pessoas, ela nunca vai se sustentar. Porque nós nunca vamos encontrar todo o apoio para aquilo que nós devemos fazer, o que nós queremos fazer. Não porque as pessoas ao nosso redor são más, mas porque as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes elas enxergam a vida de outra forma, enxergam valores de outra forma, enxergam aquilo que deve ser feito de outra forma. Muitas pessoas ao nosso redor enxergam outras importâncias primárias que não as que nós temos. Então você vai encontrar, por exemplo, pessoas que você vai dizer para elas assim, olha, nós precisamos trabalhar mais para ganhar dinheiro. E ela vai dizer, não, de jeito nenhum, eu quero é ficar com a minha família. Você vai encontrar outras pessoas que vão dizer assim, olha, eu sei que se eu trabalhar mais eu ganho dinheiro, mas eu quero estar com a minha família. E outros vão dizer, de jeito nenhum, a família vai estar sempre lá, eu quero ganhar dinheiro. Cada um enxerga valores primários de forma diferente. Cada um enxerga aquilo que realmente é central em sua vida de forma diferente. Então, se você busca que pessoas ao seu redor fiquem apoiando aquilo que está no seu coração, a probabilidade é enorme de que você caminhe frustrado por falta de apoio. A sua convicção tem que ser suficiente, porque sempre vai ter um Bar Jesus no meio do seu caminho. Sempre vai ter alguém que parece ser alguém que seria bom, mas que no fim da história vai se opor àquilo que você está fazendo. Vai ter uma outra mensagem diferente da sua. Esse procônsul era um cargo dado pelo Senado romano. Todas as províncias romanas, elas eram divididas em duas partes. Uma que era cuidada pelo exército, que eram aquelas províncias que ainda eram mais rebeldes, que sempre estavam ali podendo se levantar. Outras províncias que haviam se compreendido que o Império Romano governava e aceitado isso e se incorporado a essa cultura romana, elas eram administradas pelo Senado romano, que levantavam um procônsul. É esse homem aqui, Sérgio Paulo. E esse homem tinha esse mago de estimação, esse mágico de estimação, que era
o Bar Jesus, também chamado Elimas. Irmãos, uma coisa importante. Hoje nós encontramos muitos cristãos que são místicos, que têm suas mandingas gospel. Muitos cristãos que são, de alguma forma, eles são esotéricos gospel. Tem uma palavra melhor para isso, que eles têm muito... Sabe o camarada que não passa na frente de um gato preto, que não passa embaixo da escada? Como é que é o nome disso? Superstição. São supersticiosos. E você sabe que, historicamente, a superstição sempre foi uma marca central de uma sociedade decadente. Toda sociedade que começava a sua decadência, ao mesmo tempo em que a decadência dessa sociedade se iniciava, o crescimento da superstição também era percebido. Irmãos, superstição cristã é sinônimo de espiritualidade fracassada. Cristão que tem medo de coisas de superstição é porque ele não tem sua fé firmada plenamente em Jesus Cristo. Não é que não acredita, mas ele é imaturo em sua fé. Cristão, um dia desses eu vi um cristão postando, fez um post lá, palavra do dia. Eu fui ler, palavra do dia. Você que é de Escorpião, eu falei, não é possível, é brincadeira. Eu continuei lendo, porque eu achei que era uma pegadinha. No final ela ia dizer assim, pegadinha do malandro. Não, era de verdade. No final tinha um arroba de um perfil. Irmão, como é que um cristão pode acreditar em... Como é o nome disso? Horóscopo. Meu irmão, sério mesmo? Que você acredita que há convergência de um planeta com outro que determina o seu dia? Não é possível. Não é nem de brincadeira é possível isso. E Deus fica onde nesse negócio? Isso é uma das superstições. Eu lembro de uma vez que eu fui conversar com uma pessoa e essa pessoa falou assim, não, porque o diabo é furioso. Hã? Não, porque o diabo é furioso. Hã? Não gosto nem de falar alto esse nome, pastor. Como assim? Falar diabo faz o que? Atrai o bicho? Isso é superstição, isso é sinal de espiritualidade fracassada, de espiritualidade imatura. Cristão não pode ter superstição. Cristão não acredita em sorte, cristão acredita em providência divina. Quem tem sorte é aquele que sem Jesus ainda está vivo. Esse tem que acreditar em sorte. Porque quem tem Jesus sabe que não há um único passo na sua vida que ele possa dar sem que Deus esteja governando sobre aquele passo. Deus é Senhor de tudo. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos nos livrar desse fracasso que é a superstição, esse fracasso que é esse esoterismo evangélico, essa mandinga gospel. Eu li um livro uma vez em que a autora desse livro, que eu não vou dizer o nome desse livro porque é algo horroroso, eu não sei nem porque eu li porque eu precisei ler mesmo, e ela dizia o seguinte, que você deve pegar, ela fala de um determinado trecho das Escrituras, que eu não vou dizer aqui para não correr o risco do esotérico gospel pegar, ela dizia, você tem que rezar esse texto, orar, ela dizia, né? Orar esse texto tantas vezes por dia, para que você fique protegido. O nome disso é espiritismo gospel, irmãos. Cristão crê na providência soberana de um Deus gracioso. Cristão crê num Deus que governa sobre tudo. Cristão não crê em sorte, não crê em azar, mas crê num Deus que governa sobre as coisas. Cristão não crê em horóscopo, cristão crê na palavra soberana, infalível do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, que Deus nos liberte de toda esse esoterismo gospel, de toda essa superstição gospel, e que a gente tenha a alegria de crer no Senhor e somente no Senhor. É um acréscimo à fé quando você crê em Jesus Cristo e em mais alguma coisa. É um acréscimo à fé.
E qualquer estudo sobre apologética vai dizer que qualquer acréscimo à fé é heresia. Qualquer um. Nunca acrescente nada. Jesus é suficiente. E nós não precisamos de mais nada fora isso. Os irmãos sabem que eu muitas vezes vou no estádio de futebol, né? Assistir o meu Palmeiras salve salve, né? E aí é o pior lugar para supersticioso. Tem camarada que vai com a mesma cueca há anos. Eu digo, não é possível, cara. Como é que tua mulher aguenta isso? Tem gente que se muda de lugar onde fica no estádio e ali o time perde, ele nunca mais volta para aquele lugar, ele vai para outro. É impressionante. Se alguém grita gol antes, ele quase apanha. Não pode gritar gol antes. Porque é o grito que fez o cara errar. Você percebe a estupidez disso? Se o cara não gritasse, o gol saía. Olha a estupidez disso. Mas assim é, toda superstição é estúpida. Só não é estúpido para quem crê. Porque esse consegue ser mais estúpido que a estupidez Ai, fugiu a palavra. Da superstição. Essa palavra está difícil hoje. Irmão, em nome de Jesus, você foi chamado para muito mais que isso. Você foi chamado para ser livre de qualquer superstição. Se o gato é preto, amarelo ou branco, não importa. Se a escada está lá, não importa se você passou embaixo, se você passou do lado. Nada disso. Você não deve passar embaixo da escada, porque há um risco de cair a lata de tinta na sua cabeça. Isso se chama inteligência. Mas se é por medo de azar, não é possível. Não, olha só. E se existisse sorte, o cristão deveria ser o maior, se considerar o maior sortudo. Porque dentre tanta gente, Deus escolheu você para ser salvo. Olha que sorte. Né? Nós não precisamos disso, irmãos. Nós temos um Senhor que reina sobre tudo. E Ele é suficiente para governar sobre a nossa vida. Vamos continuar aqui. O texto diz assim, ó, o procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Aqui, irmãos, 2 pontos também. Primeiro, que o fato dele ser culto não o conduziu a ouvir a palavra de Deus, porque uma coisa está conectada à outra. O fato dele ser culto, o que essa palavra aqui quer dizer é que ele era alguém que tinha interesse pelo conhecimento, que tinha interesse por conhecer as coisas, que ele tinha um desejo de crescer em conhecimento. Por isso ele quer ouvir Paulo e Barnabé. Não é porque há uma conexão entre ser culto e o evangelho. Não é verdade isso. Ao contrário, a palavra de Deus sempre diz algo que até a certo ponto é o oposto disso, que o Deus chamou os que nada são para confundir os que são. Então, o evangelho não é para culto ou para não culto, o evangelho é para aqueles que o ouvem e que nele creem. Essa cultura aqui não está conectada ao evangelho, como se por ser culto ele quisesse ouvir. Não, por ter o desejo no conhecimento, por ter desejo pelo saber, por ter um desejo de entender as coisas, então ele se propõe a ouvir a palavra de Deus. Mas essa expressão queria ouvir também dá uma outra ideia, a ideia de que Deus já estava trabalhando no coração desse procônsul. Porque lembra que Paulo diz, não há um que deseje, não há um que queira Deus, ninguém que ouça, ninguém que deseje, ninguém que queira. Então Paulo fala sobre isso. Naturalmente o ser humano não quer ouvir no sentido de espiritual da coisa. Aqui o querer ouvir dele era, ao mesmo tempo, Deus trabalhando no seu coração, mas era um querer ouvir também conectado ao saber o que está sendo falado. Muito mais a conhecimento do que a fé. O procônsul aqui está buscando conhecimento, saber do que está ao seu redor. Como um líder, como um homem que governava, ele quer saber o que está sendo falado pelos que creem no seu reino, ou no lugar onde ele governava ali. E o texto continua, mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Nós não sabemos como ele fez isso, mas muito possivelmente, a cada vez que Paulo, Barnabé ou João Marcos falassem qualquer coisa, ele tentava fazer uma conexão disso a qualquer realidade esotérica ou qualquer realidade diferente daquela que era a fé em Jesus Cristo.
Nós vemos essa mesma coisa acontecendo lá em Moisés, quando nos primeiros sinais e nas primeiras pragas que Deus envia, os magos do faraó, eles conseguem imitar aquilo, demonstrando que não era nada de especial, que não era nada grande coisa, mas ao contrário, que eles também podiam fazer. Isso era o desviar a fé. Eles estavam ali tentando fazer o procônsul entender que o que estava sendo dito era outra coisa. A gente vê muito isso por aí também, né? Que é um desvio da compreensão das Escrituras e da Bíblia. Mas a Bíblia trata isso como oposição. A Bíblia trata isso como se levantar contra. E o texto continua dizendo, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, irmãos, antes de eu ler o próximo texto, eu preciso que você grave isso aqui, cheio do Espírito Santo. Para que você não saia daqui chamando todo mundo de filho do diabo. Tá? Porque Paulo usa algumas das palavras mais duras de toda a Escritura aqui, mas ele faz isso cheio do Espírito Santo. Ele não faz isso simplesmente porque ele ficou com raiva, ele não está tendo uma reação, ele está cheio do Espírito Santo. Então isso é muito importante da gente pensar. Talvez Paulo, se falasse essas coisas hoje, ele seria indicado para algum tipo de curso de comunicação não violenta, né, ou alguma coisa do tipo. Então, Paulo usa algumas palavras assim bem fortes. O que está acontecendo aqui? Paulo está pregando para o procônsul, Elimas, o mágico, Bar Jesus, está tentando distorcer as suas palavras e desviar a fé, ali talvez a atenção, talvez a compreensão, nós não sabemos, mas de alguma forma ele estava se opondo. E aí Paulo, cheio de Espírito Santo, não é cheio de raiva, não é cheio de frustração, é cheio do Espírito Santo, olha firmemente para Elimas, eu não vou olhar firmemente para ninguém aqui, porque ninguém é Elimas, e diz o seguinte, filho do diabo, inimigo do que é justo. Oh Jesus, às vezes dá vontade de falar isso, né? Mas contenha a sua vontade, irmão, por favor. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E ele continua, saiba que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Olha que homem, né? Paulo se levanta, cheio do Espírito Santo, e confronta aquele que está se opondo ao Evangelho. Aqui, irmãos, há duas coisas que nós precisamos separar. Primeiro, há um elemento muito claro aqui do apostolado, que também serve até de prova para nós do porquê não existem apóstolos, que é essa compreensão espiritual que Paulo tinha, exata do que estava acontecendo. Paulo não teve dúvida, Paulo não precisou fazer uma oração para entender, Paulo não precisou ali de uma revelação, ninguém precisou chegar para ele e trazer uma palavra. Paulo teve uma compreensão exata, plena, completa da realidade espiritual e reage a ela. Esse era um elemento típico do apostolado. Só os apóstolos tiveram essa capacidade de uma leitura espiritual plena. Por isso que Paulo diz assim, o Senhor não me falou nada sobre isso, mas eu mesmo digo. Paulo não está dizendo, o Senhor não falou nada, mas eu vou dar meu palpite, eu vou dar minha opinião. Não, Paulo está dizendo, o Senhor não me falou nada especificamente sobre isso, mas como um homem que recebeu o dom de ter uma leitura espiritual das coisas, eu te digo qual é a verdade divina sobre isso. É isso que Paulo está dizendo. Então, os apóstolos tinham essa leitura plena da realidade espiritual que deixou de existir depois do ministério apostólico. É uma das características, uma das razões por que não existem apóstolos hoje. Mas o mais importante aqui, irmãos, é o fato de que Paulo nos dá uma lição. A lição de que todos os que se opõem ao Evangelho devem ser confrontados. Que nós não, a questão das palavras aqui tem a ver com o apostolado, mas a questão do confronto é uma lição para nós. Os que se opõem ao Evangelho devem ser confrontados. A verdade de Deus, ela sempre deve ser defendida. Isso é uma lição importante para nossas vidas. Mas olha o resultado disso. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando,
procurava quem o guiasse pela mão. John Stott fala sobre essa passagem. Talvez uma pergunta que coubesse seria, mas dentre tantas coisas que poderiam acontecer, por que ele ficou cego? Não é? Talvez aqui uma ideia que a gente possa ter seja uma comparação exatamente até o que aconteceu com Paulo, né? Também ficou cego quando enfrenta o Evangelho de Cristo. Mas John Stott diz uma coisa assim muito bela sobre essa passagem também, sobre a passagem de Paulo, sobre o porquê da cegueira. Olha o que o Stott diz. Aqueles que apresentam a escuridão como luz e a luz como escuridão não têm o direito à luz que originalmente receberam. Esse é o motivo da cegueira. Eles perverteram a verdade de Deus, transformaram a luz em trevas, as trevas em luz, por isso perderam o direito da luz que receberam inicialmente. E aqui há uma cegueira, e esse homem que até então era o braço direito, o conselheiro do principal líder da ilha de Chipre, agora está buscando quem o possa ajudá-lo, porque ele não enxerga mais nada. Resultado da história, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Agora aqui também a gente precisa entender, irmãos, porque esse versículo pode servir de base para que muitos defendam a necessidade dos sinais. Mas preste atenção, o que ele presenciou, o que ele experimentou, foi um instrumento de Deus para que ele viesse a crer. Mas olha que interessante aqui. Ele diz que ele creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Não impressionado com o sinal que ele viu. Ele creu, é verdade. E a gente já vê que Deus já vinha trabalhando o coração dele. E ele crê impressionado com o ensino. O sinal foi só isso, só um sinal. Necessário, é verdade. Porque ele estava diante de um homem que nada conhecia do Evangelho de Cristo, que nada conhecia até mesmo do judaísmo. O procônsul era um romano, ele nada conhecia do judaísmo. Ele não tinha aquele elemento cultural que conectava, que tinha na sinagoga, por exemplo. Não havia esse elemento, então o sinal é necessário. E uma das coisas que a gente percebe muito claramente é que a gente não vê os sinais nas sinagogas, a gente vê os sinais onde não há essa conexão cultural. Você percebe que interessante? Onde havia esse ponto de contato, o milagre não era necessário, o sinal não era necessário. Mas onde não havia, sempre o sinal acompanhava, para que o ensino, que era o que realmente impressionava, pudesse conectar, pudesse ser recebido com mais valor, pudesse ter ali um carimbo de verdade nele. E é isso que acontece aqui, o procônsul crê. O homem mais importante da ilha crê. Olha que coisa boa. Primeira missão já converte o principal homem da ilha. E, irmãos, pode parecer que o resultado final foi maravilhoso, mas a gente não pode esquecer o caminho. O caminho é que traz as dores, não o resultado final apenas. O resultado final ali certamente foi motivo de celebração, de comemoração, tirou do caminho o filho do diabo e ainda levou o procônsul à fé. Coisa maravilhosa. Mas não esqueçam do caminho. O caminho foi de muito trabalho, o caminho foi de grande oposição, o caminho foi de grande dependência do Espírito Santo. E por conta disso, eu queria terminar essa mensagem, irmãos, apontando rapidamente três aplicações para a nossa vida. Três formas de trazer esse texto para a nossa vida diária e conectar isso com a nossa vida. Em primeiro lugar, a proclamação do Evangelho sempre enfrentará oposição. Se você imaginar diferente, se você for romântico, dizendo, olha, eu quero pregar o Evangelho, e quando eu pregar as pessoas vão se converter, você não entendeu o que é a proclamação do Evangelho.
E sabe qual é a principal prova de que a proclamação do Evangelho sempre enfrentará a oposição? É o fato da igreja buscar fugir dessa oposição. Como é que a igreja foge dessa oposição? Ela faz um evangelismo. Aí, ao invés de dizer, você precisa de um Salvador porque você é um pecador e Deus em Cristo Jesus lhe propõe a salvação, a partir do momento que você crê e deposita sua fé somente em Cristo, você faz uma faixa e diz assim, abraço grátis. E você chama aquilo de evangelismo. Aí você dá um abraço no cara, o cara se emociona porque ele não ganha esse abraço em casa, ele não ganha esse abraço no trabalho, ele não tem relacionamento com ninguém que o abrace, ele fica extremamente emocionado. Naquela emoção, você pergunta para ele, você quer aceitar Cristo? Eu quero aceitar qualquer coisa que me dê esse abraço. É o que ele vai falar. E nós achamos que alguém creu. Sabe na realidade o que é isso? É a tentativa de fugir da oposição que toda pregação genuína do Evangelho enfrenta. Quer ver um outro exemplo? Você vai no semáforo e aí você estende a faixa. Jesus te ama. Irmãos, eu não sei como é que você vê meia verdade. Meia verdade pode ser considerada meia mentira, ou meia verdade pode ser considerada uma mentira completa. Aí a minha pergunta é, será mesmo que Jesus ama aquela pessoa que leu aquela faixa? Ou será que aquela pessoa que leu aquela faixa pode ser alguém sobre quem está a ira de Deus? A gente não sabe, é por isso que a gente prega para todo mundo. Mas a gente põe a faixa, Jesus te ama, e acha que a gente está evangelizando. Não estamos. Não estamos. Quando nós evangelizamos, irmãos, nós sempre vamos encontrar oposição. Evangelizar não é isso, evangelizar é proclamar as boas novas. Só existem boas novas porque a realidade é horrível. Enquanto a pessoa não entende que a realidade é horrível, ela não precisa de boas novas. Enquanto a pessoa acha que ela está fazendo tudo direitinho, que ela é boazinha, que está tudo maravilhoso, que ela faz tudo que pode, que não faz mal a ninguém, ela não precisa de boa notícia. O evangelismo começa com a má notícia. A má notícia. Fizeram até uma música dessa má notícia, assim, ó, você não vale nada, mas eu gosto de você. É assim que começa o evangelismo. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Por conta disso, eu vou te anunciar. Você tem uma boa notícia. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu em seu lugar, para que os teus pecados não mais te levem ao inferno, a partir do momento que você se arrepender deles e colocar sua fé exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Claro, as palavras são diferentes, eu fiz aqui de uma forma resumida, até limitada, mas é essa a ideia de que evangelho enfrenta oposição. Porque quando você falar para o cara, você não vale nada, ele vai dizer, não, eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, eu cuido disso, faço aquilo, eu dou até a esmola aos pobres. A proclamação do evangelho sempre enfrentará oposição. Portanto, pare de fugir da oposição, porque toda tentativa de fugir da oposição é a tentativa também de falsificar o evangelho. Ele vira um evangelho falso. Venham para cá. Você chegou aqui, você tinha quantos carros? Nenhum, uma bicicleta? Você vai ter vários carros. Como é que está seu casamento? Destruído? Sua mulher não só vai mudar, mas você vai ganhar dinheiro para turbinar ela inteira, funilaria completa, peito, bunda, cabelo, tudo. Vocês podiam falar essa palavra no púlpito? Desculpe, me perdoe. É que realmente, irmãos, desperta a ira no meu coração ouvir isso. Às vezes as pessoas estão anunciando o evangelho como se o evangelho fosse simplesmente um banco onde a pessoa vai lá e saca o que ela precisa. Não, nem um banco, porque o banco o dinheiro tem que ser seu. É a carteira do pai, que você pode ir lá e ter acesso e... Só existe boa notícia quando há má notícia. A má notícia é, o homem está perdido sem Jesus. E Deus em Jesus Cristo dá nova vida ao homem que crê.
há necessidade do arrependimento dos pecados. Como é que nós podemos proclamar um evangelho que não fala de pecados? Que não fala de condenação, de ira, que só fala de Jesus amar? O evangelho vai além disso, irmãos. Segunda aplicação, para a gente terminar aqui. A ação do Espírito Santo sempre será determinante no sucesso da missão. Perceba que a missão começa com esses homens sendo enviados pelo Espírito. A oposição é vencida quando Paulo está cheio do Espírito. Tudo que é relevante nessa missão é determinado pelo Espírito Santo. Ao homem, a Paulo, a Barnabé, a João Marcos, coube apenas o obedecer ao chamado. Mas o poder, o sucesso, o efeito, vem da ação do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo somente. Isso nos ensina uma grande lição, meu. A lição de que nós deveríamos nos dedicar tanto quanto nós nos dedicamos a elementos importantes como conhecimento e preparação e o que quer que seja, nós deveríamos nos dedicar tanto a isso quanto a cultivar uma relação verdadeira e profunda com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos desequilibrar essa balança, irmãos. O Espírito Santo é que é determinante no sucesso de tudo que a gente faz. E é por isso que a gente vê, infelizmente, muito crente frustrado, porque ao invés de depender do Espírito Santo, eles dependem da sua força, dependem do seu talento, dependem do seu conhecimento, dependem da sua capacidade, dependem de uma série de coisas que são insuficientes. O que realmente determina o sucesso da missão é a ação do Espírito Santo. Portanto, que a gente aprenda a desenvolver uma relação com o Espírito Santo tão profunda e com tanto investimento quanto nós investimos em todas as outras áreas necessárias para o desenvolvimento da missão. Se cada pastor gastasse o mesmo tempo em oração, em desenvolvimento de relação com o Espírito Santo, quanto gasta lendo, ele seria mais poderoso. Se cada músico gastasse em oração tanto tempo quanto gasta em ensaio, ele seria mais poderoso. Se cada cristão gastasse tanto tempo em oração quanto gasta pensando nas coisas, haveria muito mais poder de Deus sobre a nossa vida. Porque o que determina de verdade o sucesso da missão é a ação do Espírito Santo de Deus. Todas as outras coisas, elas têm o seu valor, sim. Ninguém está diminuindo valor nenhum de ler, de ensaiar, de pensar. Só que o que determina não são essas coisas. Essas coisas nos levam até uma distância, até um determinado momento. Mas chega o momento da oposição que ou o Espírito Santo te capacita e te dá poder, ou você está parado ali. Todo o poder de Paulo, todo o conhecimento de Paulo, e Paulo certamente conhecia mais do que qualquer um de nós nesse lugar, todo o conhecimento dele parou num lugar onde houve oposição, e dali para frente foi cheio do Espírito Santo, que ele pôde reagir e que ele pôde enfrentar aquela oposição e vencer aquela oposição. Então tudo que nós temos nos leva até uma certa distância, mas toda distância ela não é o fim ainda. Chega um momento ali que é a ação do Espírito Santo que nos leva além. Sem essa ação, nós ficamos no meio do caminho e vem a frustração. E por isso tem muito crente frustrado na sua missão. Porque eles só foram até onde a força lhes permitiu ir. Em último lugar, a palavra sempre atingirá o alvo para que foi destinada. Eu fiquei em dúvida se o português dessa frase está certo aí, mas a palavra sempre atingirá o alvo para que foi destinada. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Por favor, entendam bem. Eu preciso falar isso, mas eu honestamente pensei muito em não falar. Nós imaginamos que todas as vezes que nós pregarmos, alguém vai se converter. Ou que toda palavra que nós pregamos, ela volta, quando a Bíblia diz que não volta vazia, a gente acha que ela não volta sem trazer o Evangelho. Ele sempre vai converter, se não hoje, em algum momento.
Por isso que a gente fala, eu preguei, a pessoa não ouviu, mas a sementinha ficou lá. É verdade, mas essa semente pode nunca germinar. E o que eu quero dizer aqui para vocês é, irmãos, sabe por que nós nos frustramos no evangelismo? O modelo bíblico de evangelismo é um modelo de relacionamento. Esse é o modelo principal. Não quer dizer que ninguém possa pregar numa praça, não é nada disso. Mas o modelo principal é o modelo de eu sento com você, te apresento o evangelho, e se o Espírito Santo te der nova vida, você se converte. Esse é o modelo básico. Um modelo que não é público, assim, é um modelo que é mais pessoal. Esse é o modelo mais comum, não é o único, não é o modelo central, mas é um modelo mais comum. Mas a gente foge desse modelo hoje para modelos alternativos, onde não haja contato. E a razão qual é? É que nós nos frustramos quando a gente prega o evangelho para alguém e se alguém não se converte. Você não fica frustrado? Você pega um cara que está com a vida toda arrebentada, você diz, meu irmão, eu já vivi com a vida arrebentada assim. Coloca a sua fé em Jesus. Jesus vai te dar consciência, capacidade, força. Obedece a Ele, que você vai colocar a tua vida no lugar. O próprio Deus vai colocar a sua vida no lugar. E a gente fala isso, e o cara diz, não, eu sei como é que faz, não é assim. E aí você fica frustrado, o cara não quis receber aquilo. E aí a gente vai ficando com o coração duro. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa palavra que você pregou e não foi aceita, talvez ela tenha, naquele momento, cumprido o seu propósito. Como assim? O cara não creu? Sim, mas existe palavra pregada para o cara não crer. Meu Deus, que heresia. Isaías, quando ele tem aquela visão, você lembra? Quando Isaías, o miserável homem que sou, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e aí eu vou morrer, e aí Deus vai lá, toca Isaías, purifica a sua boca, e aí Deus diz, quem enviarei, quem há de ir por mim? Isaías diz, eis-me aqui. E aí a gente para ali, né? E aí faz o apelo, quem aqui quer dizer eis-me aqui, e aceitar o chamado missionário, vem aqui à frente. A gente para ali. Mas quando Isaías diz eis-me aqui, o que Deus diz para ele? Vá e pregue, para que pregando nunca ouçam, para que ouvindo nunca entendam, para que entendendo seus olhos nunca se abram, seu coração nunca saiba o que é o evangelho. E aí Isaías se choca com aquilo e diz, até quando, Senhor? Até que tudo for destruído. Olha que coisa que Deus fala. Deus envia Isaías, não é para que ele pregasse e o povo se convertesse. É para que Isaías pregasse e o povo tivesse o coração endurecido. Porque o que Deus queria ali era trazer juízo. Meu irmão, quando eu entendi isso, foi libertador, sabe? Porque a pior coisa para o pastor é você pregar 20 vezes a mesma coisa, e o camarada vai lá e faz aquilo que você pregou 20 vezes. E aquilo que você nunca pregou, ele não faz, mas o que você prega todo dia, ele faz. Aí você fala, não é possível, eu sou um pastor que não vale nada, eu vou abandonar esse negócio. Não é possível. 20 anos pregando esse negócio, ninguém aprende. E aí, quando eu entendi esse texto, foi libertador. Eu entendi que tem mensagens que eu prego para endurecer corações. Meu Deus. Para que pessoas ouçam e não entendam. Portanto, meu irmão, a nossa motivação para a pregação do Evangelho não é outra senão obedecer ao nosso Deus. O resultado não nos cabe. O efeito dessa pregação não nos cabe. É claro que isso não tira de nós a responsabilidade de apresentar um evangelho bem apresentado, de apresentar a verdade bíblica, de apresentar o evangelho como ele é, não nos tira essa responsabilidade, mas o efeito disso não é nosso, porque às vezes você vai ter um colega de trabalho que você vai pregar todo dia para ele, e o único propósito de Deus é endurecer o coração dele, para que ele não entenda. Por que Deus faria um negócio desse? Tem muitas explicações possíveis, mas nenhuma clara, exceto que Deus faz o que quer, como quer, do jeito que Ele quer. E ao seu povo, Ele dá olhos para que vejam,
Mas a quem não é o seu povo, ele dá ouvidos fechados para que não ouçam, e a sua condenação fique cada dia mais clara, até o dia do juízo. Nós não falamos dessas coisas, irmãos. Nós só falamos de Jesus te ama, de coisas boas. E a gente vai se frustrando. E é tempo da gente entender que o nosso chamado é para proclamar o Evangelho. Proclame a todos que você tiver oportunidade. Aos que você não tiver oportunidade, ore a Deus para que venham oportunidades. Aqueles em que você pode produzir oportunidade, produza oportunidades e pregue a todos. Mas nunca se frustre, porque a sua missão é proclamar. Quem converte o coração do procônsul é o Espírito Santo. Nós anunciamos o Evangelho e somos felizes pelo privilégio de anunciar o Evangelho. E é claro que nós não nos alegramos com corações endurecidos, não nos alegramos com ouvidos surdos, não nos alegramos com quem não entende. Nós clamamos por misericórdia sobre essas vidas. Não há nenhum júbilo, nenhuma alegria em nosso coração por um perdido. Mas o nosso compromisso é muito maior com a soberania e com a verdade de Deus do que com o desejo do nosso coração. Por isso, nós sabemos que a palavra sempre atinge o alvo para o qual foi destinada. E se aquela palavra foi destinada para a salvação, produzirá salvação. Caso contrário, Deus continua fazendo o que Ele quer fazer na vida daquela pessoa. E nós continuamos pregando. Nós não desistimos. Nós não pregamos 1, 2 ou 3 vezes e dissemos que fazemos a nossa parte. Nós pregamos em todo momento, até que haja conversão. Ou até que o Senhor deixe muito claro que não haverá conversão. Mas isso não cabe a nós, cabe ao Senhor. E a gente continua pregando, continua amando, continua dizendo: Jesus quer salvar você. E continuamos dizendo ao Senhor: Senhor, queira salvar ele, queira salvá-lo. Não deixe ele perdido, porque não há nele nada menor do que existe em mim. Não há nada maior em mim do que há nele. Não há nada de melhor em mim do que há nele. Por que me salvar e não salvá-lo? Salve-o. Essa é a nossa oração. Mas nunca com frustração no nosso coração, porque Deus sempre faz o que quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos dê uma compreensão mais clara sobre a nossa missão, Deus. Para que a gente possa abandonar qualquer misticismo, que a gente possa abandonar qualquer esoterismo evangélico, qualquer romantismo que cerca a pregação do Evangelho, e possamos entender, Deus, que essa é a nossa missão. Missão que produz sofrimento, missão que produz trabalho, missão que produz oposição, mas acima de tudo, missão que produz a Tua glória. Ajuda-nos, Deus, a cumprir a nossa missão, para que o Senhor, somente o Senhor seja glorificado, e que todos os que cruzarem com o nosso caminho possam ouvir do Evangelho, para que o Senhor traga a salvação, todos os que são seus. E nós oramos, Deus, para que todos que nos ouçam sejam seus, para que haja salvação, para que pessoas saibam quem Tu és, conheçam do Teu amor, conheçam da Tua verdade. Ajude-nos, Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos.